Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Rácio. Temos o privilégio de estar aqui naquela que é a maior feira de defesa e segurança pública da América Latina. Estamos no Rio de Janeiro, aqui literalmente no centro da feira. Vocês podem até observar aí fundo um barulho, rotolight ligado, as pessoas passando aqui, porque estamos em um aquário que a Flash montou com todo carinho, um estúdio aqui profissional para que a gente possa levar o melhor da feira. E hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios os sócios fundadores da Flash Engenharia. Já digo que é o stand mais badalado da feira, bem visitado, o melhor buffet, né? A gente, depois das 4 horas, ainda tem um bom chopp. De frente aqui é o CNCG, então é o point do pessoal da segurança pública e, obviamente, não poderíamos deixar de entrevistar os fundadores, né, para falar um pouco sobre a grande entrega para a segurança pública que é a Flash Engenharia. Sejam muito bem-vindos, meu amigo Pedro Reis e meu amigo Willerson. Sejam bem-vindos, meus amigos. Nós que agradecemos. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Muito bom estar aqui falando de algo que é a nossa vida, né? Falar de segurança pública, falar de tudo aquilo que a gente faz para tentar contribuir de alguma forma para a segurança pública do nosso país. Não, e é interessante, né, Reis, que, poxa, a gente aqui, eu já fiz mais de 70 entrevistas sobre, geralmente no campo da segurança pública e das ciências policiais, mas ainda não tinha entrevistado ninguém da área de comunicação, né? Tivemos aqui a Estilbras, a Motorola, tivemos uma aula sobre pilotagem policial aqui com o Amazônia, e agora temos a oportunidade de conhecer um pouco mais daquilo que é fundamental para o operador policial, que é a viatura. Eu costumo dizer que a viatura é o segundo lar do policial. O policial passa 30, 35 anos trabalhando nas ruas e é onde ele fica boa parte do seu dia dentro de uma viatura, e nada melhor do que você ter um bom equipamento, né, de trabalho, né? A gente está falando de qualidade de vida do trabalhador policial, e a viatura é onde ele passa boa parte. Então é necessário que essa viatura tenha conforto, tenha uma boa engenharia, tenha uma boa estética, porque a estética também é importante para que o policial se sinta bem, né? Sim. E também precisa de segurança, né? E o rotolight, por assim dizer, é a grande marca, sobretudo das polícias militares que trabalham com policiamento ostensivo. Então, vocês são responsáveis por entregar uma tecnologia de fundamental importância, não só em relação à estética e preparação dos veículos que vão ser equipados para se tornar uma viatura, como também do rotolight, que importa segurança, né? E o rotolight salva vidas, porque quando o policial está trafegando nas ruas com o rotolight ligado, às vezes ele impede, às vezes não, muitas vezes ele impede a ocorrência de crimes, de homicídios e outras coisas, assim como a ambulância, né, que chega mais rápido nos locais, né? Sim, sim, perfeito. No nosso guia de cultura, a gente fala muito sobre isso, Coronel. Nosso guia de cultura é salvar vidas, cuidar de pessoas, mudar o Brasil. E esse salvar vidas é exatamente a respeito disso, né? Todas as pessoas que entram trabalhar na nossa empresa, a gente fala, ó, esse LED que você está soldando, esse parafuso que você está apertando, lembre-se de onde vai esse equipamento. Não é só uma preocupação com qualidade, porque a gente quer vender mais, porque a gente quer ter mais resultado, mas sempre pensando que se um sinalizador, se um giroflex parar durante o transporte, aquela viatura pode não chegar a tempo numa ocorrência e alguém pode perder a vida. Então esse olhar, né, da importância da viatura hoje também na questão da blindagem, quantos vídeos, fotos a gente já recebeu das corporações, das polícias do Brasil com tiro, que se não fosse aquele vidro blindado, se não fosse aquela porta blindada, aquele policial teria perdido a vida. Então esse olhar de salvar vidas é extremamente importante para a gente. E Pedro, como é que surgiu a Flash? Então, a Flash surgiu já há mais de 20 anos, né, Willerson? 23. 23 anos. Surgiu da ideia, né, dos sócios fundadores. Surgiu numa universidade, né, na cidade de Sorocaba, é uma empresa 100% sorocabana, 100% brasileira. E com isso, né, nós estávamos se formando, né? Eu não sou engenheiro, mas o Willerson, o Carlos e o Éder são engenheiros.
e estávamos se formando. Eu fazia um outro curso também voltado para a área de administração e comércio exterior. E saímos da universidade com o desejo aí de empreender, né? E com isso, com muito trabalho, né? Levantando cedo todos os dias, né? Porque hoje nós olhamos aqui essa feira, né? Olhamos os produtos, as pessoas vindo perguntar, né? Tirando as suas dúvidas técnicas, que é um produto muito tecnológico, né? Mas isso começou há mais de 23 anos, né? Para fazer essas luzes piscarem, né? E começou Então, com Rotolite, né? Rotolite, Então, assim, foi muito trabalho, né? Buscando sempre o melhor que tem hoje, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Eu e o Willerson, a gente chegou a conhecer outras fábricas fora do país, rodamos feiras, né? Não só nos Estados Unidos, mas como na Ásia, sempre buscando, né, o que é de melhor que o mundo usa para agregar na Flash, né? E porque o nosso propósito é salvar vidas, né? E sempre quando que olhamos um sinalizador aceso numa rodovia ou dentro de uma cidade, escutamos o som de uma sirene, a gente pensa, alguém está sendo salvo agora, né? E pelos produtos da empresa, né? E olhar hoje aqui dentro da feira, né? Estar aqui conversando com você, né? É um privilégio para mim, assim, é muito realizador, porque eu e o Willers começamos trabalhando nos corredores das feiras. Sim. E hoje está aqui, né? Um dos maiores estandes da feira, viu? E Diga-se hoje de é uma passagem. realização grande estar aqui hoje no maior estande, atendendo todo o Brasil e todo o mundo, né? Porque os nossos produtos hoje, eles estão avançando as fronteiras do Brasil, né? Então, tem clientes hoje buscando, né, os produtos assim do Paraguai, Argentina, Colômbia, Equador, Peru, México, né? Então, assim, é realizador hoje estar aqui, né? Falando um pouco de produto, de tecnologia e também falar da nossa história, né, Wilson? Isso é fantástico. E tudo isso começou, Coronel, numa edícula de 30 metros quadrados com 3 mil reais. Né? E um sonho de empreender, um sonho de usar aquilo que a gente aprendeu na faculdade, né? Porque a gente começou, o que a gente sabia fazer era criar produtos. Né? Que nós somos engenheiros eletricistas, então a gente sabia criar produto. E aí esse segmento se mostrou um segmento interessante. É muito interessante lembrar de onde a gente começou e hoje a gente falar, puxa, nós somos a maior empresa da América Latina no segmento de veículos especiais. Então, como o Pedro falou, a gente lembra na época que a gente não tinha dinheiro para estar expondo numa feira. A gente vinha, nós frequentamos feira, todas as feiras de segurança desde 2006 e a gente ficava nos corredores. Na época ainda se carregava aquela pastinha de vendedor com um folder da nossa empresa dentro e brindes. A gente colocava os brindes dentro para tentar fazer contato, conhecer alguém de alguma polícia, para tentar apresentar nosso produto. Então hoje, 23 anos depois, você olha e fala, poxa, valeu a pena, tem valido a pena. E a equipe, né, esses dias a gente estava falando, a gente sonhou e a equipe construiu, tornou tudo isso verdadeiro. Não, e Wilson, eu vejo assim, né, Pedro? Vocês falaram assim, começaram literalmente numa garagem, né? Sim. 30 metros quadrados, 3x10 Exato. ali, né, tal. Exato. E aí você olha aqui esse stand, as pessoas que estão em casa, que não visitaram, eu acho que cabe uns 5 ou 6 stand de porte médio aqui dentro do stand, com várias viaturas, né? E é interessante aqui, porque chega um determinado horário da feira, até a gente tem que interromper aqui, porque há uma sincronização dos Rotolites em paralelo com a música que está tocando e fica os Rotolites ligando. A gente vê até uma cortina de fumaça e é um show, né, literalmente para os visitantes. É um stand bem movimentado, com chopp, com uma boa comida. Porque a gente passa em alguns stands, né, tem ali uma comidinha, mas geralmente para o VIP, né? Aqui não, é para todo mundo que chega, tem um cafezinho, tem creme brulee, tem... vocês estão muito... todo mundo com a vestimenta conforme, a gente percebe uma entrega significativa e é por isso que a Flash tem se destacado, né? Porque o trabalho dela é se destacar, né? Você falou num ponto, né, em relação a receber as pessoas no nosso estande,
para que eles tenham acesso a tudo isso, que, né, falar sobre os produtos, falar com as pessoas que fazem parte da empresa, né? Mas uma coisa que o Williams falou, falando de história, isso também sempre esteve na nossa essência, ter um stand aberto para as pessoas terem acesso a nós, ter acesso aos nossos colaboradores, porque eles também hoje constroem tudo isso, né? E falando em propósito, né, o nosso propósito que é cuidar de pessoas, né, assim, nos nossos últimos 3 anos, graças a Deus, a empresa cresceu muito, devido às pessoas novas hoje, os novos sócios, que fazem parte, né, estão fazendo parte dessa história. E também cuidar deles, né, das pessoas que chegaram, né, desses profissionais fabulosos que fazem parte hoje da Flash, que constroem tudo isso, né, um outro momento, né, da empresa. Então, é legal a gente sentir essa essência, né, o nosso propósito hoje, quando a gente olha e fala, meu, olha onde chegamos, né, que bom, né, e olha a quantidade de pessoas hoje envolvidas com o nome Flash Engenharia, né. Então isso é muito forte, é realizador, assim. É emocionante, né, falar. É de brilhar os olhos como o LED, né? Exato, literalmente, né? Como o LED. É falar com emoção, falar com amor, porque para fazer tudo isso não é assim, vamos abrir uma fábrica hoje. Não, cara, tem que ter esse amor, tem que ter vontade e ser apaixonado por esse segmento, né? Porque tudo se constrói quando você tem esse sentimento que é o amor. Paixão pelo que faz, um propósito, né? Propósito, sem dúvida. Né? Sobretudo entregando segurança, né? E eu posso falar assim, né, da história que eu sou privilegiado, né, em relação às pessoas, né, que nós se envolvemos lá, né, na faculdade e hoje que também estão envolvidas com o negócio, né, que fazem parte hoje desse negócio que é a Flash Engenharia. E dos 4 fundadores, nenhum é policial? Ou tem vínculo com a segurança pública? Que interessante, né? Mas sabe aquele desejo de criança que quero ser policial e tal? Pode ser isso também, né? Tá aí dentro. Você sabe por quê? Porque eu pergunto isso porque a crítica que a gente faz, o debate, a reflexão, é porque só aquele que sente a dor, a dificuldade de trabalhar, ele percebe a importância de trazer a ciência, a tecnologia para a atividade policial. Então, quando a gente vê essa entrega da sociedade civil, né, de estudantes, né, recém-formados, de profissionais preocupados com o bem-estar, a segurança do profissional de segurança pública e não só, porque a gente está falando de salvar vidas, né? Não só na Polícia Militar, como também nos corpos de bombeiros, né? Uhum. E aquilo que vocês falaram, o Rotolite, ele desperta atenção, né? A gente até brinca, é lógico, uma feira, como tem armas, né? Tem as crianças não podem entrar, né? Para maior de 18 anos, não pode acessar. Mas eu fico imaginando, você imagina uma criança aqui, né? Os adolescentes visitando a feira, olhando as viaturas, porque quando as corporações apresentam as suas tecnologias, suas viaturas. Geralmente as viaturas são as que mais chamam a atenção. As crianças entram, aperta a sirene, liga o Rotolite, tira foto, porque é uma grande demonstração daquilo que né? Daquilo que são as forças de segurança. Porque a brincadeira assim de ser policial está desde criança. Todos, né? Nós, né? Vamos brincar ali, polícia, tal, pego, prendo. E hoje, quando eu olho as crianças de hoje, eu também brinco dessa mesma maneira. Então, pode ser isso, né? Esse desejo que se conectamos a esse segmento, né? Que é construir carros policiais. Né? E de fazer algo, né? Eu, particularmente, essa é uma opinião pessoal, mas... legal, a questão... eu vou pra rua protestar, legal, tem o seu lugar, eu acho que tem o seu espaço, tem a sua importância, mas... sei lá, o impacto de só ir pra rua protestar, o que você está fazendo de efetivo? Qual a contribuição efetiva que você está dando? Ser mais proativo. Né? Então a gente sente que a preocupação real, de novo, o dinheiro é uma consequência, né? Claro. E ninguém está dizendo que a gente não está em busca de resultados. Sim, uma empresa, ela busca... Disso, são várias famílias. Exatamente. Né? Quantos empregados hoje a Flash Hoje são mais de 700. São mais de 700 colaboradores. 700 colaboradores. Diretos, só os diretos, sem contar todos os fornecedores que nos atendem. Então são muitas
muitas famílias que Exato. são, querendo ou não, né, mantidas Por exemplo, pela iniciativa lá atrás de vocês. no domingo, estão saindo 5 pessoas da nossa empresa para a China, né? Vão ficar alguns dias na China para entender quais são as novas tecnologias, as novas tendências. E algumas delas nunca viajaram para fora do país. Então, uma experiência cultural Então também, você fala, puxa, valorização, olha né? o que a gente lembra, né? Eu lembro, a primeira vez que eu fui para a China, o quanto isso ampliou a minha visão de mundo, o quanto isso foi importante para o profissional e para a pessoa que eu sou hoje. Então você sentir que você está proporcionando isso para outras pessoas, várias pessoas que estão aqui hoje, hoje não, né? Porque já estão há tempo conosco, mas a primeira viagem de avião dessas pessoas foi pela Flash, elas nunca tinham pisado dentro de um avião. Que Então interessante. isso é muito gratificante. Wilson, Pedro, outra questão assim que é interessante a gente mencionar, sobretudo quando a gente milita nessa área da ciência, da tecnologia aplicada à segurança pública, né? Eu já estudo aí, no mínimo há uns 20 anos essa questão e essa matéria. E hoje, por exemplo, a gente tem o ITA, tem o IME, mas a gente não tem um instituto voltado a produzir conhecimento e ciência na área de segurança pública. Então, como a gente não é um investimento, com raríssimas exceções, do setor público, é a iniciativa privada, a iniciativa de pessoas como vocês, que, como você falou, um investimento lá desde o início, nas feiras, vendendo uma ideia, e hoje tendo a oportunidade de levar brasileiros, né, colaboradores da Flash, para estudar o mercado, para trazer prospectar novas tecnologias, daquilo que também deveria ser uma obrigação do Estado, de bancar, né, a partir dos impostos, a busca, a prospecção de novas ideias. Então, quando a gente percebe uma feira como essa, e não é barato estar aqui, eu sei que o investimento, sobretudo essa estrutura que vocês trouxeram para cá, né, que passa com certeza, eu não sei os números, mas passa da casa do 1 milhão de investimento. Sim. Aqui, né, para, obviamente, prospectar clientes, mas também para garantir um espaço no mercado, né, e ser visto, e isso é importante porque faz parte, né, assim é o capitalismo, e aí você percebe que há todo o investimento de estar numa feira, e o que a gente sempre tem falado, que é importante, nós tivemos aqui a entrevista da doutora Camila Pintarelli, que é responsável pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, e hoje a gente já percebe o interesse em uma abertura maior da administração pública de se conectar com o setor privado para buscar o que há de melhor dentro da legislação, né, dos espaços que a legislação tem, da ética, né, do compromisso que as empresas têm, né, do grau de conformidade, de tentar fazer essa interconexão para que vocês apresentem os seus produtos, o fruto do investimento que vocês fizeram, aos gestores, aos técnicos, aos decisores, para que eles possam fazer uma compra eficiente, porque a gente brinca que tem muito, né, até um colega meu usa essa expressão, vendedor de fumaça, de saco de fumaça, muito aventureiro que quer empurrar os seus produtos para a administração pública, e ela não pode comprar mal, ela precisa comprar equipamentos que de fato possam, né, como vocês falaram, esse cuidado na solda de um LED, porque é a responsabilidade, né, por exemplo, de você ligar uma viatura numa troca de tiros e ela funcionar e você sair do local. É uma ambulância que está saindo para prestar um socorro ou que recolheu uma vítima, a viatura funcionar e ela possa sair da localidade. É um rotolite funcionar para que, no caso de uma preferência, né, ou numa ocorrência, no caso da ambulância, ou numa ocorrência policial, de fato você consiga promover a segurança das pessoas que estão na viatura e quem está fora, um pedestre, um ciclista, né? Então isso é muito importante. Só trazendo alguns exemplos de tecnologia, né? Então, um dos carros mais complexos de você equipar é um caminhão de combate a incêndio. Por quê? Porque, teoricamente, ele vai ficar parado durante bastante tempo, porque você não tem incêndio todos os dias. Só que quando você precisa acionar, esse veículo precisa estar em funcionamento, precisa estar em condições de funcionar. E qualquer equipamento eletrônico, ele tem um consumo em stand-by, mesmo desligado, ele tem um consumo. E aí nós criamos uma tecnologia, né, que comercialmente a gente chama consumo zero em stand-by. Quando nós viemos para o mercado, o equipamento de menor consumo do mercado consumia 28 miliamperes em stand-by.
E isso, se você deixar um carro parado com equipamento consumindo 28 milha, em 2 semanas, se você for dar partida na viatura, ele não funciona. O nosso equipamento consome 500 microamperes, é meio miliampere. Então isso permite que você esteja com o veículo garantido. E ainda assim, mesmo consumindo meio miliampere, a gente tem um sistema de monitoramento que, se a gente perceber que a bateria está abaixo do limite mínimo para a partida do veículo, a gente desliga completamente o equipamento, para que a partida do veículo jamais seja prejudicada. Então são pequenas coisas que a gente vai estudando, que a gente vai aprendendo, ouvindo quem está lá na ponta. Eu sempre trago essa provocação para a nossa engenharia. Gente, a gente está estudando, a gente vai para os Estados Unidos com muita frequência, a gente vai para a Ásia com muita frequência, mas a gente jamais esteve dentro de uma viatura policial. Então, a pessoa que mais entende de como esse carro tem que funcionar é o policial. Então, esteja lá na ponta perguntando para ele. E é esse ouvir que fez com que a gente fosse criando essas tecnologias. É ouvir a dor do mercado, né? Isso é importante, né? E é justamente esse feedback que vocês têm, inclusive aqui na feira, né? Sim. Porque eu vejo aqui, a gente fica acompanhando vários policiais olhando a viatura, perguntando, às vezes dando uma opinião, uma sugestão. E essa questão, eu volto a dizer, né, de como é importante a viatura, né? A gente tem um canal no Instagram, nós temos lá mais de 200 mil seguidores, né? E é impressionante, né? Quando a gente posta um vídeo, né, uma foto de uma viatura, há uma simbologia que não atrai só os policiais, atrai muito também civis, né? Como vocês falaram, desde criança a gente... né? E aí os vídeos que a gente tem com viaturas, eles têm uma boa audiência, justamente por conta dessa paixão, né? E ao mesmo tempo, obviamente, também ela proporciona atenção, ela proporciona também o receio, o medo, né? Que a gente quer que aconteça, que é o indivíduo que tem má intenção, ele visualizar o mais longe possível a viatura, né? E muita gente, inclusive, as pessoas não conhecem, não são obrigadas a conhecer, né? Muito cidadão às vezes chega pra gente, pô, vocês são burros pra caramba, né? Por que vocês ligam o rotolite para dizer que estão chegando? Vocês têm que prender o vagabundo, o bandido. Por que vocês ligam a sirene? Porque as pessoas não têm ideia de que o simples ato de ligar uma sirene quando está passando por uma rua, o simples fato de ligar um rotolite, fazendo um ponto de demonstração, às vezes o indivíduo está preparado para praticar um crime, um homicídio. E com aquele barulho ele desiste da prática criminosa. Então, é muito importante, né? E o Wilson falou aí, porque as pessoas às vezes têm ideia de que o que vocês vendem, e pelo que eu percebo, não é só o rotolite, né? Mas obviamente vendem também todo um aparato que tem a ver com a estética, né? E a estética é muito importante, não é só beleza, né? Não é só ficar uma viatura bonita para dar um rolê, não é isso, né? A estética ela é importante. Para vocês terem uma ideia, existem vários estudos que a gente chama de CPTED, ou desenho arquitetônico visando a prevenção criminal. Então, o grafismo da viatura, a questão, obviamente, dela se tornar mais ostensiva quando ela precisa ser ostensiva, mas, ao mesmo tempo, também caracterizada para que ela se disfarce no terreno, porque também há esse tipo, né, de quando você tem a necessidade que a viatura ela passe um pouco desapercebida no terreno. Então, são questões que passam para além do rotolite, como você falou. A preocupação com a bateria de todo um sistema, tudo que você acopla hoje, sobretudo nos veículos atuais, que tudo é chip, eu costumo dizer que não são mais veículos analógicos, né? São extremamente digitais, sim, chipados. Então, qualquer item que você introduz no veículo, ele pode promover uma pane no sistema, né? Então, é outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, porque a gente sabe que o indivíduo compra um veículo, né, e tem a garantia, né? Tanto que você não pode instalar o som em qualquer local, que você pode perder a garantia da viatura. Então, eu creio que há uma série de certificações que vocês buscaram ter para que pudessem alterar as características originais da viatura e, mesmo assim, ela não perder a garantia do fabricante, né? É isso? Quer falar um pouco sobre as montadoras, Pedro?
Não, pode, segue, eu vou complementando você. Então hoje, né, basicamente, para ter essa garantia, nós temos duas grandes coisas. Primeiro são as normas, né? Então são as normas SAI, que são da Sociedade de Engenharia Automotiva Americana. Infelizmente o Brasil não tem nenhuma norma nacional sobre sinalização de emergência, nem sobre viaturas policiais. Então o mercado acaba se referenciando às normas da SAI. Então a gente precisa certificar os produtos e os produtos são enviados para os Estados Unidos, que também hoje, infelizmente, não tem nenhum laboratório brasileiro que está apto a fazer essa certificação. Então essa é a primeira coisa em relação aos equipamentos. E em relação ao serviço de adaptação, existe um processo de homologação dentro das montadoras. Então toda empresa, hoje aproximadamente existem 150 empresas de adaptação de veículos especiais no Brasil, mas apenas 3 são homologadas pela engenharia de todas as montadoras. Que é isso, é essa garantia de que a alteração que você está fazendo não está afetando o projeto original do veículo. Um exemplo simples, Coronel, o para-choque de impulsão. Parece só um ferrinho ali na frente da viatura. Existe uma engenharia por trás, porque aquele para-choque, se você fizer muito reforçado, ele vai modificar o coeficiente de deformação da viatura no caso de um impacto e pode ser que o airbag não dispare. Então existe uma engenharia porque você está fazendo um reforço na frente do carro, né, para facilitar a operação policial, mas você não pode modificar o coeficiente de deformação da viatura, porque isso pode impactar no disparo do airbag e pode ocorrer de ter um acidente e porque você reforçou demais, o airbag não disparou e o policial que está dentro da viatura se machucar. Então existe uma engenharia, não é falar, não é ferro dobrado, existe uma engenharia por trás, sempre olhando para como foi pensado aquele veículo, né? A engenharia da montadora tem um porquê de cada uma das coisas. Então a gente precisa ter esse cuidado e uma validação de montadora, por exemplo, hoje, dependendo da montadora, é em torno de 2 anos e meio. Do momento que você dá a entrada ao momento de você falar, você está apto a preparar uma viatura policial para essa montadora. Só 3 tem essa autorização de todas as montadoras. Hoje no Brasil, das 150, só 3 têm a homologação de todas as montadoras. E como é que é a relação da Flash com as contratações do setor público? São empresas que ganham licitações de aquisição de viaturas e aí há uma terceirização nessa caracterização da viatura, funciona mais ou menos assim? Como é que é o mercado? Falar do fornecimento, né? Então o fornecimento hoje, a gente procura, nossa equipe comercial e técnica está sempre em contato com o órgão final, né? Com as polícias militares, polícias civis, guardas municipais, bombeiros, para entender a necessidade, né? Porque quem sabe do que realmente precisa é quem está lá na ponta. Mas o nosso fornecimento é para a montadora, né? Então, porque normalmente a polícia ela vai abrir uma licitação de compra de 1.000 viaturas. Quem disputa essa licitação é a montadora. É a Ford, a Fiat, a Renault, a GM, a Mercedes, a Volkswagen. Então, são eles que disputam a licitação. E aí, a partir do momento que eles ganham, eles mandam o carro, da forma com que eles fabricam, um carro normal de um consumidor, para dentro da nossa empresa para que a gente faça todo esse preparo, essa adaptação da viatura. Então, o nosso fornecimento hoje é para as montadoras e um outro segmento forte também são as locadoras, né? Principalmente Norte e Nordeste. Que estão locando para as forças. Exatamente. De segurança. É bastante comum, ao invés de ter um edital de compra de viaturas, tem um edital de locação. Então, Entendi. A mesma coisa, quem disputa a licitação é a locadora, e aí a gente fornece o serviço para a locadora. Interessante. Coronel, é muito bom ver o Willerson ativando ele. Ele sempre foi no comercial. Percebe. Aí ele, não, pode você falar isso. Entendeu? E assim, a gente trabalhou muito junto nessa parte e é legal, né? Por mais que esse novo projeto está fazendo, mas ver você falando de novo. Assim. Não, e é interessante. E também, por exemplo... Falando da montadora, das normas internacionais, legal, porque é algo assim que... Se não tiver uma engenharia tão preparada hoje na Flash, essas pessoas que também vieram a fazer parte, né, para construir todas as homologações, toda a certificação, não teria chegado até aqui. Porque são essas pessoas, né, que é um mercado complexo, né? Que fazem a Flash se posicionar hoje como líder, né? Então,
nós somos gratos a elas Sim. também, né? A gente... E ver o Willers falando de novo, foi bom, Willers. Mas é isso que a gente quer. A gente quer transmitir lá pro nosso público essa emoção mesmo. Ó, a feira é assim, ó, tem tudo a ver. Então faz parte, né? O barulho, ó, o Rotolite. É muito legal. Ontem até peguei um Rotolite de vocês, de demonstração, coloquei aqui, né? Ficou muito legal, muito interessante. Porque hoje, quando que, né, eu tenho essa responsabilidade também em relação à exportação, né? Levar os produtos da Flash para outros países, né? E quando que eu falo de Flash em outros países, porque quando eu chego lá eu sou um forasteiro, né? Então, né, sou outra pessoa do Brasil. Não. Há quanto tempo começou a caminhada de conquista do mercado externo? Foi em 2015, 2016, né? O Willerson também, que me estimulou muito, falou, vamos exportar, Pedro, vamos, mas e os produtos, né? Então, ele sempre foi também essa pessoa que dava aquele sem fronteiras, estímulo, assim, né? Vamos exportar, então Fala assim... da última exportação, de quantos equipamentos foram. Isso, então, daí quando que eu chego em outro país, né, eu falo muito da nossa engenharia, né, porque assim, porque eu tenho que desenvolver a confiança, e a confiança está nos produtos da Flash. Ter produtos têm todas as certificações internacionais, né, que temos todas as homologações nas montadoras, porque para homologar a Flash dentro de uma montadora não é algo assim simples. Tem que ter as pessoas que fazem parte hoje desse time de engenharia, né? E recentemente a Flash fez uma exportação muito legal, a maior exportação de kits de sinalização para outro país, que foi com a Argentina, né? E receber o cliente aqui, ele vir na feira, né? Olhar a nossa tecnologia, ver os produtos, as inovações, né? Então, engenharia. Eu vi muito gringo, né, ontem aqui, tá? O pessoal sentado aqui, interessante. São essas pessoas que, quando olham o produto, e brilham os olhos, né? Que é a engenharia, né? Ter essas pessoas preparadas hoje na Flash. Né? A engenharia é o segundo departamento com o maior número de colaboradores dentro da Flash. Não é à toa que é Flash Engenharia. Exatamente. Você pegou meu gancho, exatamente isso que eu ia falar. Não é Flash Engenharia por acaso, é uma empresa que nasceu dentro de uma faculdade de engenharia, né? Nós começamos dentro de uma faculdade de engenharia. Então, o segundo departamento só não tem mais colaboradores, que é a produção, que é natural, né? A produção sempre é o departamento com o maior número de colaboradores, mas hoje são mais de 50 pessoas nas engenharias de sinalização e adaptação para garantir esse processo de homologação, porque não é um processo vitalício. Eu homologuei na montadora, não. Você pode perder a sua homologação a qualquer momento. Qualquer lote que você fabrique e que apresente um problema, a montadora pode... Até porque ela que é a responsável principal. Exato, ela que vendeu. Ela vendeu o carro para a polícia. E ter esse diferencial, né, de ter um time lá preparado, né? Às vezes eu chego de outro país, eu vou falar com a engenharia, esse cliente quer que mude a cor do sinalizador. Mas como mudar a cor? Não, lá usa verde. Então, a engenharia tem que ter esse olhar, né? Preciso desenvolver um sinalizador em outra cor para atender esse cliente, mercado, né? E a Flash, então, por exemplo, tudo que a gente vê hoje nas diversas viaturas nas ruas, vocês são os responsáveis, então, parte de iluminação, de sinalização, de adaptação. A Flash Engenharia faz tudo isso. Não é só a sinalização, por assim dizer, o Rotolite, não é isso? Perfeito. A gente começou, né? Nós somos engenheiros de formação, então a gente começou fabricando os equipamentos de sinalização. O Giroflex, Rotolite, sinalizador, como o pessoal conhece, a Sirene. Então, esse foi o início da empresa. E aí, a partir de 2012, a empresa é de 2002, então a gente já tinha 10 anos, a gente começou o serviço de adaptação também, que é não só fabricar os equipamentos, mas fazer toda a preparação. Então, hoje, tudo. O carro chega para a gente da forma com que é fabricado pela montadora, igualzinho um carro que vai para a concessionária ser vendido para um civil. E aí a gente faz a pintura, né, quando necessário. Que é uma pintura especial. Uma pintura especial, o serviço de caracterização, como o senhor falou, da importância dessa caracterização. Não, tem a Venom, que é uma referência. A Venom, quando eu publiquei no meu Instagram, todo mundo saiu publicando. Eu falei, cara, e ficou linda. Ela tá até aqui, até tirei foto com ela.
E foi vocês que fizeram a Venom. É Venom ou Venom? Tanto faz. Tanto faz. O que importa é que é muito bonita. Exato. E aí essa parceria de ouvir, né, o cliente final, de ouvir o que eles buscavam em parceria com o corpo técnico deles, desenvolver uma viatura que atendesse aquilo que eles buscavam com a simples caracterização, né, simples entre aspas. Não, a de Minas também está aqui, a de Minas, linda. Que foi mudado totalmente. Exato. Né? Então houve um estudo da corporação, da Polícia Militar de Minas, que para transmitir a ostensividade que uma viatura precisava transmitir. E resgatando as cores da Polícia de Minas, né? Ficou muito bonito. Foi muito elogiado também, viu? É uma obra-prima. É uma obra-prima. Fica feliz. Pode-se dizer, uma obra de arte mesmo. Eu gosto muito de uma frase, Coronel, que eu gosto muito de estar numa mesa e quando eu olho para as pessoas, eu falo, cara, eu sou o pior da mesa. A gente tem que estar entre os melhores. E hoje, quando eu sento para discutir um projeto, como da PM de Minas, da Venom, eu falo, caramba, quando eu falo de grafismo, eu sou o que menos entende. Quando eu falo de tantas coisas, então está cercado de pessoas com muita experiência de mercado, que estão trabalhando nesse mercado há 10, 15, 20, 30 anos. Eu tenho 45, tem gente na Flash que tem 35 anos de mercado. Eu tenho 45 de idade, tem gente na Flash que tem 35 de mercado. Então eu paro para aprender. Então é muito bom ter essas pessoas no nosso time hoje. Não, e um testemunho que eu dou aqui, na verdade eu dou um testemunho de um testemunho. Nós tivemos uma entrevista aqui com o Sandro Menezes, um grande amigo, né? E a gente conversando aqui, e ele falando da tragédia do Rio Grande do Sul, e falando da dor dele, perdeu milhões, né? Perdeu casa, empresa, muita coisa. Mas mesmo assim ele se devotou a ajudar as pessoas, a salvar vidas, né? Com barco. E aí ele mencionou a viatura de vocês da Defesa Civil que está aqui exposta. E falou, olha, se a gente tivesse uma viatura daquela lá, muitas vidas seriam salvas. Isso me chamou a atenção, né? Depois eu encontrei com ele, hoje encontrei com ele aqui na feira e falei, cara, aquele seu testemunho é muito interessante. Vamos, o que você acha? Pô, grava lá na frente E olha aqui, eu estou falando aqui, tá? Eu não sou contratado pela Flash. A nossa relação aqui foi de colaboração, né? A Flash cedeu espaço. Eu conversei com ele, falei, cara, aí ele na hora, ele falou, não... Aí os meninos foram lá, gravaram um vídeo, ele dando o testemunho dele, falando daquela viatura. Até brinquei com ele, falei, cara, tu não é contratado não da Flash, porque o cara vendeu a viatura, mas por conta da dor dele, ele viu pessoas familiares, aí sentiu ele mostrando o vídeo da casa dele, tudo destruído. E ele olhar para uma viatura daquela, com uma caracterização toda equipada, inclusive as pessoas que quiserem, é só entrar no site da Flash, no canal da Flash, no YouTube, né? No nosso Instagram, a gente está postando também as viaturas que estão aqui, eles vão ter a oportunidade de olhar, e como ela é bem equipada. E ele falou, poxa, se cada município ali comprasse uma, tivesse uma dessa, no caso de uma tragédia, quantas vidas seriam salvas, né? Então, isso que vocês, essa dor do operador, esse testemunho que as pessoas dão, né, é muito importante. E aqui ontem a gente conversando com alguns colegas da Polícia Civil, na resenha ali sentados, eles contando as suas histórias de como é importante, né, as dificuldades que nós tínhamos, né, e eu falo aqui, né, em 99, quando eu trabalhava numa cidade satélite, né, no subúrbio, por assim dizer, do Distrito Federal. Nós tínhamos ocasião, por falta de viaturas naquela época, a gente tinha um Fiat Uno, 2 portas, para atender 2 cidades, né? E quanto aqueles Fiat Uno não representam muito, porque os bichinhos eram danados e todo mundo fala do Fiat Uno, né? Eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de preparar Fiat Uno. E aí, hoje, graças a Deus, a realidade do operador mudou muito. Então, eu me lembro que até em Brasília e não só, houveram até críticas quando as corporações começaram a comprar os Corollas com ar-condicionado. E as pessoas, mas por que tem que dar um Corolla para o policial? Não, o policial ele tem que ter o melhor equipamento, a melhor viatura. E hoje essa realidade mudou, né? Porque você imagina um profissional, passa 30 anos numa viatura com um banco, que acontecia muito, né? As molas já desgastadas, rasgado,
entendeu? Os problemas de coluna que o motorista vai desenvolver passando 30 anos conduzindo uma viatura que não é preparada para ele. Às vezes, a depender de uma situação em que ele precisa ter um ar-condicionado, que não é... Quem não gosta... né? E quando você entrega para o profissional de segurança pública, já começando pela estética, uma Venom, o cara se sente valorizado, o cara se sente muito mais motivado a enfrentar o crime. Né? Quando ele entra na viatura, ele vê ela adequada à realidade dela, ao terreno, propiciando uma boa qualidade de vida para ele no trabalho. A entrega dele é muito maior. Então, cara, vocês são responsáveis, como eu disse, né, por ajeitar a segunda casa de um policial, que é a viatura. Como a gente costuma chamar a nossa barca, né? Não sei se vocês conhecem essa gíria, claro. de barca, né? Tem... Isso a gente percebe aqui, viu, Pedro? Percebi aqui várias vezes aqui de colegas dando seu testemunho nas viaturas e é muito legal. Então, eu gostaria aqui de aproveitar a oportunidade, primeiro de agradecer vocês terem cedido aqui esse espaço para o nosso canal, para a Última Rácio, para que a gente pudesse ter conversas e bate-papos e resenhas como essa, que a gente está falando da nossa paixão. E eu percebo, olhando aqui nos olhos do Willerson, olhando nos olhos do Pedro, e achei legal, e está registrado quando ele estava falando e você olhando para ele, se sentiu emocionado, porque você reviveu, né, a história, da vida de vocês, e que hoje representa a vida, né, de milhares de pessoas, né, se a gente for contar empregos diretos e indiretos, famílias que vivem esse sonho também da Flash. Né? Então, legal. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço e, cara, foi muito legal esse bate-papo. E tem horas de história, não, acho que até uma semana aí, né, Willerson? Tem muita história em relação a Flash, tudo que nós vivemos nesse segmento e um futuro também, né? Eu acho que a gente sempre tem que estar conectado com tecnologias que vão envolver as pessoas e salvar vidas, né? Nesse propósito tá na nossa essência, né? Tá no sangue. Tá no sangue. E eu peço para todo mundo aí seguir a Flash na rede social, né? Sempre estar antenado com o nosso canal, né? Porque tem um pessoal lá que também trabalha muito para essa divulgação, então também tem que ser, né, lembrado essas pessoas aí. Legal. E aproveitar também, né, agradecer o nosso papo, agradecer você, parabenizar pela iniciativa e também abrir espaço, né, como você falou, poxa, são mais de 200 mil seguidores, que nos mandem, né, porque a gente busca conversar com o maior número possível de pessoas, mas quais são as coisas que as viaturas ainda não atendem? Legal, feedback, né? Exatamente, poxa, olha, legal, tem isso aqui, mas olha, isso daqui ainda a viatura precisa melhorar, precisa evoluir, então aproveitar, né, toda a sua audiência aí, para que nos ajude a melhorar cada vez mais a barca, né, que está aí a serviço da população e para proteger a vida dos policiais que saem todos os dias das casas. Obrigado, Willerson. Obrigado, Pedro. Cofundadores, né, da Flash Engenharia. E esse foi mais um episódio especial do nosso podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Rácio. Lembrando que a gente está aqui no centro daquela que é a maior feira de defesa de segurança pública da América Latina, no Rio de Janeiro. Temos o apoio da Axo e também da Protecta e também do Cinti. E, obviamente, da nossa querida Flash Engenharia, que nos recebeu aqui de braços abertos. Até o próximo episódio do podcast Opinião Segura. Força e honra.